Boa noite a todos. Vamos dando início, então, à nossa aula de hoje. Vamos nos reunindo agora em oração, buscando a sintonia com os benfeitores amigos, rogando a Jesus que nesse instante derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, fortalecendo a nossa mente, para que tenhamos condições de compreendermos os ensinamentos de hoje, que nos fortaleçamos na fé, na esperança, que possamos renovar as nossas energias, e que esse conhecimento possa nos levar à busca da nossa autoiluminação. Que nessa noite os benfeitores amigos estejam com cada um de nós e que possamos espiritualmente estarmos unidos num só grupo, como se estivéssemos reunidos na nossa casa querida. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade aqui presente nos nossos lares, nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje, encontrando nessa confraternização, através da prece, aquele bálsamo para os nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E fortalecidos no propósito do aprendizado, para que nos tornemos realmente servidores e discípulos de Jesus, nós vamos, em pensamento, entoando o hino dos aprendizes do Evangelho. Um instantinho que eu já vou colocar. Não, mas não estava no compartilhado.
Boa noite. Então, a gente vai passar para a leitura da Agenda Cristã. A lição 39 vai ficar mantida, né? Foi um erro meu, mas fica mantida, então, para o Carlos fazer a leitura, né? Carlos, pode começar. Você abre o microfone, Carlos. Agora sim. Lição 39, com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio eu escrevi aqui. Desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. André Luiz. Eu entendi aqui que tudo que a gente busca de bom, né, para nossa melhor, o que a gente deseja, a gente consegue, como ele diz aqui, nos contrastes, né, no inverso, né? Tudo isso para a gente melhorar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E o que é o que mais, onde a gente mais encontra barreiras, né? Porque a gente quer sempre o melhor, mas não quer passar pelas provas, né? Para a gente melhorar. Como diz lá, eu vi uma vez um filme lá que se a pessoa pede paciência, Deus não vai nos dar paciência, né? Ele vai nos propiciar momentos e circunstâncias para que a gente adquira a nossa paciência. Então, se a gente quer ter todas essas boas qualidades, a gente tem de passar por todas essas vivências para que nós eduquemos aí o nosso ego e elevemos aí o nosso espírito, né? É assim que a gente vai aprendendo a viver. É isso aí. Com Jesus sempre, né? Agora, o tema, alguém quer ler, foi colocado da semana passada, nas lutas habituais, não exige educação do companheiro, demonstre a sua. Alguém quer ler o que escreveu? Cecília? Você é só do companheiro? Não, qualquer um. O próximo, né? Que está do lado. Aqui do companheiro hoje é fácil. Para mim, pelo menos, é fácil. Sabe que eu vivo um dilema, né? Acho que eu venho comentando com vocês há muito tempo, até pelo meu trabalho. Mostrar a educação quando a pessoa é mais educada que você, eu ainda não consigo, principalmente no trabalho. Né? Então, esse é um conflito que eu venho tendo depois que eu retornei a casa, que eu voltei a fazer os cursos. O conflito só aumentou comigo mesmo, né? Tentando conter essa minha má tendência
a ser grosseiro, a ser mal educado, né? Que eu falei assim, eu sou muito bonzinho aí dentro da casa, da porta para fora, eu sou escorpioniano, né? Eu gosto de uma vingança e fico lutando contra isso o tempo todo. Por isso que eu perguntei, tem que ser só companheiro? Companheiro tá fácil hoje em dia. Não, é o que o Carlos comentou, não é? Nós temos que exercitar o autoconhecimento e a autotransformação. Então, se a gente pede a paciência, vai vir aquele monte de coisa que vai tentar, né, os obstáculos para a gente vencer. Então, no caso, para aprender, né, isso que você está dizendo agora, não é em casa, mas é fora. Então, nós temos os desafios, né, que nos colocam à prova a todo momento. Então, é a gente refletir nisso mesmo. O objetivo, né, do caderno é esse, a gente se posicionar com as nossas dificuldades e enxergando os pontos onde a gente vai conseguir né, encontrar aquele encaixe, que não é nada fácil, por isso que é aquela luta diária, né? Porque a gente se pega mesmo se deixando levar pelo automatismo e não é fácil, não. E é para isso que a gente está aqui, né? Para um com o outro ajudar e ver que não é fácil para ninguém, né? A Cecília que queria... A Cecília, não é? Queria falar? Então, isso. Dá para ouvir? Posso? Agora sim. Agora sim. Pode. Aí, a conclusão que tirei dessa frase. Só encontramos na vida as pessoas que precisamos encontrar. Aprendemos com os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho. Com alguns, nos damos muito bem, pois temos a mesma sintonia. Porém, na nossa luta habitual, é a convivência com as pessoas difíceis, principalmente aquelas de quem não podemos nos desvencilhar no caminho. Estão próximos, dentro da nossa família. Então, o convívio diário é extremamente difícil. Pessoas que reclamam de tudo, vivem na ilusão, criam conflitos, chegam até a fazer chantagem emocional e nos culpam por sua infelicidade. Então, a doutrina espírita nos ensina a lidar com elas. Jesus nos recomenda tolerância, compaixão, controle emocional para lidar com essas pessoas. Então, não reagir, não entrar na mesma vibração negativa, não perder a sua paz interior. Vigiar e orar sempre, para que elas sejam direcionadas à luz divina, pois são os doentes que precisam do médico. E para nós, o desafio é constante nessa convivência. Foi isso que eu entendi. Cecília, escondendo seus talentos, que maravilha! Ainda estamos aprendendo, a duras penas, mas vamos seguindo. Com certeza. Então, vamos continuar, né, gente, nessas nossas reflexões. Semana que vem é o mesmo tema ainda. E aqueles que não se sentirem à vontade para falar, mas, por favor, vamos fazer em casa, que é esse nosso exercício do autoconhecimento tão importante para cada um de nós. Bem, agora nós vamos, então, envolvendo com muito carinho a nossa querida Florinda, que hoje vai nos conduzir na aula, que ela possa ser inspirada, envolta em muita luz, em fortalecimento, para que ela possa passar para todos nós tudo aquilo que ela preparou. Então, boa noite a todos, a quem eu não vi ainda, né, que chegou depois, alguns eu já falei, mas boa noite para todos, que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje, nos dando muita força, muita sustentação, para que a gente possa realmente entender direitinho o nosso assunto de hoje, que é a nossa 6ª aula do programa, que vai falar sobre o povo judeu. Deixa eu ir pondo aqui. Vai falar sobre a organização social, política e religiosa.
Já está aparecendo, Mônica? Ainda não? Está aparecendo só a tela preta. Agora, isso, acho que agora vai. Foi. Isso. Agora você coloca ali naquela... Quando o mouse Embaixo, ó. funciona. Onde... Ah, Quando tá. o mouse... É aí, ó. Acontece. Já apareceu, né? Tá, agora sim. Então, meus amores, hoje o nosso assunto vai ser sobre a organização social, política, religiosa do povo judeu, que ainda, naquela época, né, já tinha o judaísmo sendo instituído, né, por volta do ano 100 e pouco antes de Cristo, já tinha sido institucionalizado o judaísmo, né? Assim que eles foram, vocês já viram isso na aula anterior? No cativeiro da Babilônia, em 500 e pouco antes de Cristo, aí eles foram libertos, o rei Ciro, né, que é um rei persa, dominou ali a Babilônia. Isso foi a aula passada, né, só para vocês se situarem mais ou menos no momento. Em 100 e pouco eles foram, por volta de 150 antes de Cristo, foi instituído o judaísmo. Então aí que a gente deixou de falar povo hebreu e agora a gente fala povo judeu, porque agora a religião já é institucionalizada. Só que esse povo, ele vive, até hoje, né, é um povo que sofre muito, né, nas mãos dos dominadores. E eles, nessa época que nós vamos situar agora, desde 63 antes de Cristo, eles já estavam sofrendo sob o domínio romano. Então, sai de um domínio, entra em outro. Na aula passada, vocês viram também que o templo tinha sido reconstituído, né, que eles fizeram a reconstituição. Quando eles vieram do exílio da Babilônia, isso não foi de um dia para o outro, né, gente? Foi ao longo de 200, 300 anos, eles foram se instalando novamente na região da Judéia, né? Onde eles já estavam antes do exílio na Babilônia. E foi muito complicado, não pense que é uma coisa fácil de vir de um lugar para outro, porque eles ficaram muitos séculos ali, sob o domínio dos babilônicos e depois dos persas também. Até que o rei Ciro II resolveu anistiar todo mundo e eles vieram embora. E aí, como é um povo extremamente rigoroso quanto à pureza da sua raça, né? O que aconteceu? Nem todos puderam voltar, porque foi feita uma lei, veja que coisa, né? Que só podia voltar para Jerusalém, ou para a região da Galileia, da Judéia, toda a região ali das 12 tribos, quem fosse judeu legítimo. Então, aqueles casamentos feitos com pessoas de outras raças não poderia entrar na região deles outra vez. Óbvio que quem tinha, ao longo desses séculos todos, as famílias foram se constituindo, foram se misturando ali também, né? Então, o que aconteceu? Não foi todo mundo que voltou, porque não ia largar, a pessoa era judeu, casou-se com uma pessoa que não era, que era gentil, né? Que não era judeu, ele tinha que largar a mulher lá e vir só ele sozinho. Pergunta se alguém aceitava isso. Óbvio que não. Mas muitos acabaram vindo, se misturaram, e tinha que ser assim também. Então, desde essa época de 63 a.C., o general romano Pompeu, ele estava dominando toda a região da Judéia ali, né? E Jerusalém, principalmente. Quando o Império Romano invadiu ali e passou a exercer o seu domínio, eles respeitaram a prática religiosa dos judeus da época. Por quê? Porque para eles não interessava lidar com um povo insubordinado, não interessavam lidar com um povo revoltado. Então, eles permitiram a prática religiosa, porque os judeus nessa época eram um povo monoteísta, ou seja, acreditavam na existência de um Deus único. E aconteceu também
aconteceu também que o cenário que eles encontraram lá era um cenário de lutas, de revoltas. Por quê? Porque eles tinham que pagar tributos para esses romanos. E, por outro lado, também, era interessante para eles manterem a religião dos judeus originais, porque o politeísmo, tanto grego quanto romano, já estavam em decadência, né? Os próprios valores de Roma já estavam em decadência. Então, aconteceu que eles não aceitavam muitas ordens dos romanos. E o povo ali, né, gente, foi um povo difícil de ser lidado. E eles eram divididos em classes sociais, e entre essas classes sociais também havia muita divergência. Então, a gente aprendeu isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar algumas dessas designações aí, né? Então, alguns termos que caracterizavam os costumes e a sociedade da época. Nós temos os samaritanos, que era considerado um povo pagão pelos ortodoxos. Eles viviam em constante briga com os judeus. Por quê? Porque os samaritanos construíram um templo, não concordavam com alguns princípios do judaísmo, e construíram um templo no Monte Garizim para eles, né? Então, essa revolta dos samaritanos provocou também ódio mortal entre eles, né? Tudo isso começou há muitos séculos atrás, né? Da época de Jesus. E 900 anos antes de Cristo, houve um desentendimento entre duas tribos, entre dois filhos de Salomão, que gerou esses dois reinos diferentes. Era uma coisa política, se transformou numa coisa religiosa e provocou, então, uma dissidência entre essas duas ramificações dos judeus. E era ódio mesmo, né, que havia entre eles. Eles não se toleravam, divergiam em opiniões religiosas, mas os samaritanos eram o quê, gente? Eles acreditavam na existência do Deus único. A capital dos samaritanos chamava-se Samaria, por isso que eles se chamam samaritanos. E para não ter que ir a Jerusalém comemorar Páscoa e outras práticas religiosas, o que eles fizeram? Construir esse templo no Monte Garizim. É muito difícil para eles aceitarem as leis dos judeus, porque eles ficaram somente com o Pentateuco, que são aqueles 5 primeiros livros do Torá, né, do Moisés. Mas eles também aceitavam os rituais todos e as divindades estrangeiras. Então, por isso que os judeus não aceitavam muito, não aceitavam nada, né? A mistura entre as duas seitas, vamos dizer assim, né? E os samaritanos deixaram de lado algumas práticas que os judeus consideravam extremamente importantes. Uma delas era o quê? A circuncisão, que desde a época de Moisés era praticada com os meninos do sexo masculino. Então, os samaritanos não adotavam essa prática. Mais para frente, depois, nós vamos ver, né, após a morte de Jesus, que Paulo também combatia isso, né? Mas isso é bem lá na frente. E como esse povo samaritano habitava fora dos domínios dos fariseus, dos sacerdotes, eles tinham a religiosidade dele própria, ficou muito fácil haver uma mescla de paganismo no meio dessa religião toda dos samaritanos. E, olha, eles chegaram ao cúmulo de fazer um templo para o deus Júpiter, que era um deus romano. A mistura das civilizações, dos costumes, das culturas e de todas as pessoas, né, que adentravam nos países e saíam, foi mesclando essa cultura. Então, praticamente, eles deixaram de lado
todos os princípios, né, mais polêmicos, vamos dizer assim, né, do judaísmo. Mas eles estavam ali também no aguardo do Messias também, né? A gente tem também os nazarenos, que é nome dados aos judeus que faziam votos de pureza e de celibato, né? Ou seja, de se manter castos para sempre. Esses nazarenos também era uma seita, uma espécie de uma seita que havia, né? E nós temos alguns exemplos do pessoal mais antigo, do Antigo Testamento, que é Sansão, o juiz Samuel e o próprio João Batista eram nazarenos. Não tem nada a ver com a cidade de Nazaré, tá, gente? É uma seita religiosa denominada Nazareno. Nós temos também os publicanos, que são os encarregados da cobrança de impostos e de outras rendas. Eram desprezados e considerados impuros, porque eles mexiam com a parte negativa, vamos dizer assim, né? Qual era essa parte negativa? Pegar o dinheiro dos judeus e dar para os romanos. Então, para eles era morte isso aí, porque era uma vida difícil que eles tinham na época de Jesus. As produções agrícolas eram extremamente limitadas, o próprio gado era limitado, então as riquezas não havia. Então, você tirar uma parte da sua sobrevivência para dar para um povo que explorava os judeus na época, era muito difícil para eles, né? E nós temos também aí os famosos fariseus, né? Que Jesus combatia tanto, né? Por quê? Porque eles eram extremamente reacionários, ou seja, aqueles que não aceitam inovação, não aceitam discutir, lançavam dogmas, e também eram extremamente hipócritas, porque o que interessava para os fariseus era que eles pudessem dominar o povo, porque ali, como sempre, né, a religião e a política se mesclavam entre eles. Então, os fariseus levavam a ferro e fogo os preceitos do judaísmo, valorizando o culto exterior dos sacrifícios e a expressão ao pé da letra dos textos do Torá, de toda aquela Pentateuco, de todas as leis, né, do Moisés. Inimigos das inovações, óbvio que quando Jesus chegou trazendo novas explicações, foi a gota d'água para eles, né? E eles achavam que essas inovações eram perigosas porque podia alertar o povo de algumas verdades, porque podia esclarecer o povo de algumas coisas que eles faziam, entre aspas, ou sem entre aspas, de errado. Que os fariseus, infelizmente, além da hipocrisia na religião, eles tinham a hipocrisia política também. Então, o que significa isso? Que eles jogavam nos dois times, tanto para os judeus propriamente dito ali do povo, quanto também para os políticos do Império Romano. Então, quando convinha, eles iam para o lado do Império Romano, de Roma. Quando não convinha, eles permaneciam do lado dos judeus. Então, é muito difícil conviver desse jeito, né? Eles acreditavam na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Essa classe de sacerdotes, de intérpretes das leis do Torá, eles surgiram por volta do ano 180 depois do Cristo. Aliás, antes do Cristo. E Jesus, então, combatia muito as ideias deles por essa exploração que eles faziam, por essa manipulação religiosa, por essa manipulação política, e pela própria hipocrisia e pelo culto ao aspecto exterior. Então, se você fosse aonde todo mundo te visse e fizesse um sacrifício, estava valendo para eles a devoção a Deus. E a gente sabe que não é bem assim que funciona a coisa, né? É no interior que você tem que trabalhar. Então, quando Jesus chegou trazendo todas essas ditas novidades, arrumou uma bela encrenca com esses fariseus. Nós temos também os saduceus,
que também era uma espécie de uma seita religiosa, né? Mas não era tão radical, tão prejudicial, vamos dizer assim, como os fariseus. Eles eram livre-pensadores, céticos, ou seja, não acreditavam em muitas coisas que os judeus pregavam, e extremamente materialistas. Mas eles acreditavam em Deus, não acreditavam no destino, ou nem na fatalidade, discordavam principalmente dos fariseus, porque eles achavam que era Deus o responsável pela boa ou má conduta dos homens. E é muito difícil também você conviver num ambiente desse, onde cada um faz o que quer, né? Eles diziam, os saduceus, que o homem deve guiar-se pelo livre-arbítrio, e não por ser um destino que Deus dá para os homens, igual os fariseus pensavam. E que o homem é o único autor da infelicidade ou da aventura, ou da sua felicidade, né? Assim, não está totalmente errado, mas também não é desse jeito. Nós não temos um destino pré-traçado, mas também nós temos um livre-arbítrio meio que, ou meio não, bastante, né? Limitado. Negavam a imortalidade da alma, porque como eles eram materialistas, né? Morreu, acabou, né? Negavam a ressurreição, porque por negar a imortalidade da alma não tinha oportunidade de voltar à vida, né? Mas eles acreditavam em Deus, a quem servia com interesses meio que materiais também. Então, eu faço para receber. Eu sou negociante com Deus, então eu cumpro a minha parte e Deus faz a parte dele também. Mas eles não eram tão radicais, né, tão agressivos quanto os fariseus. Eram mais pacíficos, mais acomodados, e não estavam muito esperando, né, a vinda do Messias, já que não tinha vida futura. Era a parte negativa, vamos dizer assim, né, desses livres pensadores, a negar a existência, a imortalidade da alma. Aí nós vamos encontrar também os essênios, que os essênios também são originários de Essém, lá da época do Moisés, né? Que era o sobrinho do Moisés, que veio fundando, né? Essa seita há muitos séculos para trás, né? Mas essa seita ficou formalizada, vamos dizer assim, por volta do ano 150 antes de Cristo, no templo dos Macabeus. Os Macabeus também era um povo também, uma etnia, não é um povo, uma etnia, né? Dentro dos hebreus ali, que também foi responsável também pelas conquistas, né? E essa seita judia era uma seita bem espiritualizada, vamos dizer assim, né? Eles tinham costumes voltados para a austeridade, para as virtudes, para o amor a Deus, ao próximo, acreditavam na imortalidade da alma e também na ressurreição da alma. Mas eles tinham uma coisa que o próprio Jesus não pregava, né? Que era a dissociação da convivência com o povo ali. Eles eram eremitas, né? Nos altos das montanhas, nos mosteiros, e era mesmo uma associação religiosa, visando a moralidade das pessoas. Já disse que eles eram celibatários, ou seja, eles não se casavam, condenavam a escravidão e a guerra, tinham bens incomuns que eles distribuíam entre si e praticavam a agricultura como sobrevivência. Se a gente lê alguns livros aí esotéricos ou mesmo de história, a gente vai ver que os terapeutas, que eram os chamados médicos da época, eles eram essênios. Os terapeutas, o que eles faziam? Pertenciam a essa seita dos essênios, e eles iam nas comunidades para curar as pessoas, porque eles tinham algum conhecimento de medicina, de ervas, e tinham também conhecimento do plano espiritual. Então, práticas de espiritualidade. Então, provavelmente, eles faziam magnetismo, bem assim, primitivo, mas tinha essa facilidade, né?
Então, os terapeutas, que funcionavam como médicos da família, né, iam nos locais para curar. Existe uma série de livros aí chamado Harpas Eternas, não sei se alguém já leu. Ele não é espírita, mas é esotérico, né? Conta muito sobre os essênios, conta a vida de Jesus, na realidade, né? Fala muito sobre esses terapeutas. Tudo bem até aqui? A gente tem que aparece nos evangelhos também, que Jesus também condenava por ser também hipócrita, por ser também interesseiro, né? Vamos dizer assim. Os escribas, que eles faziam o quê? Eram os que sabiam escrever, né? Então, o nome já diz aí. Eles tinham essa tarefa no templo de escrever, interpretar e explicar a lei. Mas eles eram o quê? Subordinados, né, aos fariseus. Mas vocês acham que os fariseus conseguiam dominar tudo? Não, eles escreviam também o que eles achavam que era, né? Então, porque não tinha um critério ali, né? Então, cada um fazia meio a seu modo. Eles eram aliados dos fariseus, mas eles participavam também com as suas ideias e também tinham a versão, como eles tinham também as suas opiniões próprias, eles também combinavam com os fariseus no sentido de serem reacionários, ou seja, aquele que não aceita nenhuma coisa nova, nenhuma ideologia nova, nenhuma ideia nova, consequentemente, não iriam aceitar Jesus com suas ideias inovadoras e esclarecedoras, não manipuladoras, libertadoras. Então, um prato cheio para uma grande encrenca, né? E aí, para a gente entender Jesus também, e os próprios termos da Bíblia que a gente vai aprendendo, né? Eu não consegui achar um mapa decente para apresentar para vocês aqui, que tivesse uma visão mais ou menos boa, eram extremamente pequenos, eu também não sou muito boa, não sou nada boa nessa parte de informática aí e tal, mas a gente vai definindo as regiões de toda essa... A passagem de Jesus foi por esses locais, né? Nós temos, então, a Galileia, que Jesus participou e pregou em toda essa região, que é uma região ao norte de Israel, entre o mar Mediterrâneo, embaixo, e o lago do Tiberíades, e o vale de Jezreel. Não sei nem se é assim que fala. Gente, esses conceitos é para a gente ter mais ou menos uma ideia dos nomes, das coisas, para quando a gente lê realmente as parábolas ou lê realmente os ensinamentos de Jesus, a gente entender um pouquinho dos costumes, das regiões, de como era a vida de Jesus, né? O que Jesus encontrou na sua passagem aqui na Terra. Era uma região de colinas, de montes, né? Montes é menor que uma montanha, e onde ficava também o Monte Tabor, onde Jesus fez a famosa passagem da transfiguração, né? Vocês já ouviram falar disso também, que na transfiguração foi um fenômeno de efeitos físicos. Jesus levou apenas 3 discípulos, que eram os que Pedro, João e Tiago, que foram os que forneceram os elementos, eram médios de efeitos físicos, né? E eles, então, Jesus pediu que eles não comentassem nada disso na volta, né? Porque foi um fenômeno de materialização que teve. E a transfiguração de Jesus também, né? Todos os apóstolos, com exceção do Judas Iscariotes, não o Judas Tadeu, que a substituiu depois, o Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus, né? Eles eram o Judas era da Judéia, e os outros todos eram da Galileia. É que nem o Brasil aqui, em diversas regiões que nós temos, né? O termo Galileu era usado como insulto quando dirigido a Jesus, porque a Galileia era uma região meio considerada inferior, muito comercial, muito cheio de pessoas diferentes que transitavam ali. Então, consequentemente, não era uma região que pregava os princípios
do judaísmo propriamente dito, né? Então, quando você quisesse ofender uma pessoa, você chamava ele de Galileu, né? A gente aqui no Brasil tem umas manias dessa aí também, de ofender as pessoas pela região, né? Temos Belém, todo mundo conhece, um povoado, né? Menos que uma cidade, pois ele era um pequeno povoado. Ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Vamos lembrar que no nascimento de Jesus, o José foi a pé até Belém, né, para fazer o recenseamento. Então, você veja só, andando em cima de um burrico 8 quilômetros, ele viajou umas boas horas, né? E ficava a sudoeste das colinas de Judá, que era uma das tribos do norte ali, né? Terra natal de Davi, é o lugar onde o profeta Samuel, lá no Velho Testamento, escolheu o Davi como sucessor do Saul, que seria o futuro rei de Israel. Essa aí é a árvore genealógica de Jesus, né? O Davi, né? Pelas profecias, ele tinha que vir da descendência de Davi. Eu recomendo que vocês passem, se alguém não frequenta ainda, o encontro com o Evangelho, que a Mônica faz toda terça-feira, porque nas passagens do livro que é comentado por ela e por Mário, tem muitas das explicações do Velho Testamento com relação à vinda de Jesus. Então, vale muito, muito, muito a pena a gente ouvir essas explicações. Tem muito a ver com os nossos textos aqui do nosso curso. E também, né, o curso sobre a Terra, que o curso se chama Terra porque é a formação do planeta Terra. Vai aparecer também muitas dessas coisas que nós estamos estudando aqui, explicando a vinda de Jesus, porque vocês sabem que Jesus participou da formação da Terra, né? Ele que fez esse planeta, ele que direcionou. Quando ele criou o planeta, formatou o planeta, vamos dizer assim, ele já estava planejando vir. Então, nesse curso que o Mário dá também de sexta-feira, está falando sobre a formação da Terra. E a gente vai ver que tudo isso tem muito a ver. Nós estamos falando lá sobre as raças que vieram habitar o planeta. Então, vale muito a pena a gente pegar elementos nesses cursos para a gente entender esse Velho Testamento aí, de quanto esse povo hebreu apanhou, entre aspas, ali, né, nas civilizações dos egípcios, das persas, e como foi essa influência de todas essas raças originárias da Terra e que vieram de Capela, também na formação do espírito religioso, porque toda essa finalidade aí que houve no Antigo Testamento foi para a vinda de Jesus, que Jesus precisava encarnar, não reencarnar, encarnar na Terra no seio de um povo monoteísta, ou seja, que acreditava num Deus único. Ora, todos os outros povos eram politeístas. Então, vocês imaginem, e transitavam nessas terras todas, pelo comércio, embora os meios de transportes eram extremamente primitivos, eles iam daqui para ali, de lá para cá, levando também traços de cultura, traços de crenças e uma porção de coisa. Então, a gente vai encontrar no Velho Testamento também o profeta Miqueias, nos séculos antes da vinda de Jesus, dizendo que Jesus viria dessa cidade de Belém, a 8 quilômetros de Jerusalém. Jesus nasceu, então, em Belém, todo mundo sabe, na província de Judéia, mas a infância e a adolescência dele foi em Nazaré, também, que é uma cidadezinha pequena também, de má fama, vamos dizer assim, que é uma cidade meio pobre, né? Então, Jesus escolheu esses lugares propositalmente, né, gente? Para vir fazer a sua missão aqui na Terra. A Judéia, então, é uma região localizada a oeste do Mar Morto, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, estendendo-se ao norte até as colinas do Golã e ao sul a faixa de Gaza. E a gente ouve até hoje falar nessa faixa de Gaza, porque aí há muito conflito entre Israel e a Palestina, né?
é uma região, esse conflito é justamente por causa disso, porque é uma região estratégica de passagem, né, entre os árabes e os próprios judeus, né? Então, nós temos algumas cidades importantes da região da Judéia que vai aparecer também nas passagens de Jesus. Hebron, ou Hebron, algumas pessoas falam Hebron, outras falam Hebron, Belém, Jerusalém, Jericó, Betânia, Efraim, Emaús. Olha, gente, essas cidades, elas não são tão perto, mas é mais ou menos perto, né? Porque eles andavam tudo a pé ali. Então, Betânia, por exemplo, ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus, quando adentrou, né, que a gente está agora em plena dita Semana Santa, né? Domingo foi o famoso Domingo de Ramos, né? Que é quando Jesus adentrou a cidade de Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Ele veio de Betânia, a pé, em cima de um burrico, e as pessoas, quando ele chegou ali em Jerusalém, receberam com palmas de coqueiros, das plantas. Por isso que a gente comemora o Domingo de Ramos, né? Esses ramos todos aí, eles forravam o chão para Jesus passar e saudavam Jesus, agitando os ramos, gritando que ele era o Messias. 4 dias depois, estavam negando Jesus, condenando ele à crucificação, e o povo era assim mesmo, e a gente vê isso até hoje, né? Porque eles esperavam um Messias glorioso, e não um simples cidadão nascido em Belém, criado em Nazaré, Galileu. Aí nós temos Nazaré, que é a cidadezinha onde Jesus morou com a mãe dele e o pai, onde ele tinha oficina de carpintaria. É uma região muito bonita, mas muito pobre, né? Muito simples. Também ficava na região da Galileia, ao norte de fértil Vale de Israel. Essas informações todas a gente vai achar num livro chamado, quem quiser ler, O Redentor, de Edgar Armond. Quem tiver interesse pode baixar o livro, ou comprar o livro, não sei se ainda é editado, é um livro bem antigo, mas tem muita informação sobre a vinda de Jesus. Trata-se, o Redentor é Jesus, né? E é uma região, então, com suaves colinas, de onde se vê a dezenas de quilômetros o famoso Rio Jordão. Um dos mais belos locais da Palestina, mas uma cidadezinha pequena, sem grande importância política. Então, as pessoas que vinham de Nazaré não tinham boa fama, né? População diversificada, composta por homens rústicos, poucos fiéis aos fariseus, as normas todas dos ritos judaicos, não estavam muito aí para a coisa, né? Vítima de preconceitos dos próprios judeus que moravam na cidade grande. De Nazaré pode sair algo de bom? Nós vamos encontrar esse diálogo em João, no capítulo 1, no versículo 46, que é uma conversa entre Natanael e Felipe, que nós estudamos um dia desses, né, Mônica? No encontro do Evangelho, sobre esses 2 discípulos, que eles não também estavam mais perdidos, né, diante da doutrina de Jesus. E quando um pergunta sobre Jesus, ele fala, mas de Nazaré pode vir alguém interessante? Lá é uma população de homens rústicos, então até entre os discípulos ali, nós vamos achar um pouco de algum preconceito. Finalmente, nós temos a cidade de Jerusalém. Essa cidade de Jerusalém, capital da Judéia, era o grande centro econômico, e Roma se estabeleceu ali em Jerusalém, onde ele fez a sede do governo e todos os procuradores. Nós vamos achar relatos interessantes para quem já leu, quem não leu, procure ler, há 2000 anos, que o Públio Lentulus, ele era um procurador romano, né? Um senador romano, ele foi trabalhar em Roma e foi ser um tipo de assessor de um procurador, dos procuradores ali, né? Então, ele relata bem nesse livro há 2000 anos como era o relacionamento entre os romanos e os judeus dessa capital
maior, com mais poder econômico, mas extremamente revoltada. E o livro começa relatando a pedrada que a Lívia leva na cabeça. Quem havia tirado a pedrada foi um judeu também inconformado, porque eles não gostavam dos romanos. E os romanos também não gostavam deles, então havia muito, o livro começa, Paulo Estevão também começa relatando toda aquela agressividade, todas aquelas torturas que eles faziam com os judeus. Os judeus não gostavam deles e eles não gostavam dos judeus, então era um nível de violência muito alto. E a palavra Jerusalém significa Paz Sagrada, porque essa região ficava próxima ao Vale do Jordão, no Mar Morto ao sul. E era o principal centro religioso, porque é ali que estava o famoso templo. Dividia-se em 3 bairros, que nós temos, como toda cidade, né? O lado bom, que é considerado o lado dos ricos, o lado mais ou menos e o lado pobre, né? Então, nós temos a cidade alta, que é que ficava no Monte Sião, onde era a população mais abastada. Nós temos a cidade baixa, que ficava no Vale do Cedro, onde ficavam os pobres. E entre esses 2 lugares ficavam a maioria das pessoas ali, que não era nem iam de um lado para o outro, mas tinha uma situação, não era tão pobre, mas também não era tão rico, né? E o bairro do Templo, então, como não podia ser diferente, era ligado na parte rica da cidade, né? E havia uma longa ponte de pedra que ligava essa cidade alta ao bairro do Templo. Uma cidade extremamente populosa, principalmente à época das festas, que a festa principal era a festa da Páscoa, tinha a festa das colheitas, que é onde a gente comemora hoje na religião católica o Pentecostes, né? Que é a religião católica, não o cristianismo. O catolicismo veio baseado em todas as festas, as datas do judaísmo, né? Então, tinha a festa da colheita, a festa que dava uma percentagem lá para o templo, aquelas coisas tradicionais que tinham ali. Nós vamos lembrar também uma passagem, quando Jesus vai com seu pai e sua mãe na cidade de Nazaré, né? Que eles já estavam em Nazaré, Jesus já era grandinho, porque ele ficou em Belém escondido até passar a morte das crianças que o Herodes determinou. Todos os meninos abaixo de 2 anos foram mortos, então eles ficaram fora, né? De Jerusalém, fora de toda essa região, ficaram escondidinhos em Belém. Aí o anjo avisou que podia voltar, eles voltaram para Nazaré e eles foram de carruagem, as crianças andavam a pé. Na volta da festa da Páscoa, Maria deu por falta de Jesus. Lembra-se dessa passagem, né? Que a Maria ia nas carroças, né? E as criançadas a pé. Então, ela achava que Jesus estava entre a criançada correndo a pé e tal. E quando ela percebeu, Jesus não estava com ela. Onde estava Jesus? Em Jerusalém, no templo, discutindo com os doutores da lei. Aí, quando o pai dele acha ele lá, fala, pô, Jesus, você se desgarrou da gente e tal. Ele falou, não, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Ninguém entendeu nada, porque o pai dele era o José, né? O pai físico dele ali, né? Então, as pessoas ficavam meio sem entender muito a posição de Jesus. E Jesus deu um baile, né, como se diz na gíria aí, com os doutores da lei, interpretando os textos. Ele, uma criança, né, um moleque, né, um rapazinho ainda de 12 anos, dando verdadeiras lições filosóficas, teológicas, para aquela turma toda, né? As ruas de Jerusalém são extremamente estreitas e íngremes, né, subida, né, circundadas por muralhas. A gente vai ver muitos relatos dessas ruas estreitas, quando Jesus andava fazendo as curas por lá, né? Toda essa região era uma região extremamente árida, porque era uma região de deserto, de calcário, né? De pedras, né? De colinas. Tinha os vales férteis, as coisas todas, mas ele é extremamente árida, né? E Jesus vai... a gente tem uma passagem dessa aí, que as ruas estreitas, que os discípulos, Jesus fala, quem me tocou, né? Aí os discípulos, como quem te tocou? Olha essa rua estreita, cheia de... Não, eu senti que alguém me tocou, porque saiu de mim uma virtude, que é a cura da mulher hemorrágica, né? Então, as ruas eram realmente complicadas para se andar, né?
De Jerusalém a Nazaré são 100 quilômetros, né? Então, não é um lugar muito perto, né? Jericó também, que a gente vai ver, ficava a oeste do Jordão, controlando sua passagem a 250 metros abaixo do nível do mar. Era considerada cidade das palmeiras, um oásis no deserto. Jericó aparece também. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, que era abaixo do nível do mar. Lembra-se dessa parábola? Parábola do bom samaritano, né? 250 metros abaixo do nível do mar. Então, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Bem fortificada, pois Josué alcançou aí a sua primeira vitória. Lembram-se da aula, uma das aulas para trás aí, quando a gente explicou, né, que quando eles foram libertos ali do pessoal do Egito, da escravidão do Egito, Moisés conduziu todo mundo ao longo do deserto, o tempo foi passando e tal, e eles foram em busca da bendita terra prometida, e a terra prometida tinha que ser conquistada. Então, Moisés cuidou da parte religiosa, e Moisés já era mais idoso, né? E delegou toda a parte política de conquistas, a parte mesmo da implantação propriamente física, né? Geográfica da bendita terra prometida ao Josué. Então, as grandes conquistas foram feitas pelo Josué, na época lá do Moisés, né, gente? Aí depois foram 5.000 anos aí até a vinda de Jesus, né? Em Cafarnaum, então, que também é uma cidade que aparece muito no relato dos evangelhos, ela é situada à margem noroeste do Lago da Galileia. Era a cidade base de Jesus, em Cafarnaum, onde ele vem realmente ficar, né? Ele se instalou na casa de Pedro, que Jesus mesmo fala que o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Jesus não tinha casa, a casinha dele com a mãe dele era em Nazaré. Mas desde que ele ficou adulto e foi atrás da missão dele, ele não voltou para a casa da mãe mais, né? Então, ele não tinha casa, simplesmente. Era um sem teto. Não porque ele andava muito pregando, mas ele tinha uma base onde ele fazia ali as reuniões, né? A gente vai ver isso, né? Nesse curso aí, que a gente, no Encontro do Evangelho, né? A gente vê muito essa narrativa, né? E essa cidade de Cafarnaum era onde Pedro morava. E Jesus, então, se instalou, não morou em definitivo, mas ele ficava muito na casa do Pedro, né? Lá também ele ia nas sinagogas. Sinagogas, gente, é uma espécie de igrejas, de uma catedral, vamos dizer assim, né? A gente tem a Catedral da Sé, que seria mais o Vaticano, né? Mas vamos aqui trazer para São Paulo, né? A Catedral da Sé era o templo e as igrejas dos bairros são as sinagogas. Então, Jesus ensinava em diversas igrejas nas regiões onde ele ia. E ali é que ele fazia também os seus milagres, as suas pregações, que Jesus, ele não era um leigo, né, em questões teológicas, né? Ele era mestre, tanto que aquele manto vermelho que ele usava era como que eu vou dizer, um título de mestre. Só quem usava aquele manto era capaz de pregar numa sinagoga e interpretar os textos religiosos. Então, Jesus não era ignorante em termos de religião judaica, não. Ele era judeu também, né? Os pais dele pregavam, participavam dos cultos todos. Jesus também foi circundado, né? No 8º dia, a mãe ofereceu ele lá no templo. E teve o sacrifício também. Eles eram bem pobres, né? A Maria levou só 2 pombinhos para serem sacrificados, né? Porque não ia comprar um boi, nada disso, né? Não tinha condição financeira disso. Então, Jesus, ele veio do judaísmo e não, ele mesmo fala, eu não vim destruir a lei, eu vim dar novo entendimento a essa lei. E ele era judeu raiz, vamos dizer assim, né? Legítimo, pregava na sinagoga, interpretava os textos, não ignorou jamais isso, né? E ali você vai achar a cura do servo do centurião,
que é aquele que Jesus fala, o centurião fala para ele, você não precisa ir pessoalmente na minha casa, basta que eu, como chefe da guarda, eu mando meus auxiliares irem até lá. Aí Jesus fala para ele que ele acreditava plenamente que bastava uma ordem de Jesus para que o servo dele fosse curado. E aí ele fala assim, eu nunca vi uma fé tão grande, porque o centurião era romano. Nem em Jerusalém nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Por quê? Porque o centurião era romano e já acreditava em Jesus. Olha que coisa, né? Tudo bem, gente, até aqui? A parte propriamente dita da região onde Jesus atuou como espírito de luz iluminado, como ele trouxe a segunda revelação, né? Agora nós vamos falar sobre a organização propriamente dita religiosa do povo judeu, que também era bem complicada, né, gente? Porque como eles eram dominados, né, pelos fariseus, pelos sacerdotes, e eles tiveram uma importância muito grande, não como valor, mas como influência na vida de Jesus, ou seja, eles eram os complicadores da vida de Jesus. Os sacerdotes, os fariseus, eles tiveram uma participação, e a gente vai ver isso nas aulas mais para frente ali, eles tiveram participação direta no assassinato de Jesus. Eles tiveram uma participação direta na influência do povo. Esse mesmo povo que gritou aleluia para Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, algumas horas depois, estavam gritando crucifica, crucifica. Quem vocês escolhem? Barrabás ou Jesus? Barrabás. Esse mesmo povo complicado. E há quem diga também, literatura mediúnica aí, não sei se vocês ouviram falar, eu cito as fontes para não dizer que eu estou inventando isso, né? Um livro mediúnico, inclusive. Os Últimos 6 Dias de Jesus. Alguém já leu esse livro? Leiam, que vale muito a pena ler. Nesses 6 últimos dias de Jesus, vai falar sobre a crucificação, sobre a influência nefasta desses fariseus no julgamento de Jesus, essa crueldade, né? Jesus sabia que ele ia passar por tudo isso, né? Ele escolheu realmente esse gênero de provas, não era nem prova, né? De gênero de missão que ele teve, né? Prova é para espírito inferior. E nesse livro eles falam que os sacerdotes e os fariseus estavam mesclados no meio da população ali, disfarçados, né? Tentando instigar o povo contra Jesus. E eles armaram o povo também. E para cada pessoa que gritou Jesus ali, eles enfiaram um punhal nas pessoas ali, né? Nesse relato. Então, é muito complicado esse povo ligado ao judaísmo, né? Não estou falando que quem é da religião judaica é ruim, não é isso. Em todas as religiões, há pessoas boas e pessoas não tão boas. Pessoas que servem a Deus de verdade e as que fingem que servem a Deus. Nós estamos falando dos fariseus. E mesmo entre os sacerdotes, haviam aqueles que também tentaram interceder por Jesus, para Jesus. Né? Nós temos o José de Arimateia, o Gamaliel e outros tantos, né? E a gente vai vendo isso ao longo do nosso curso aí. Então, essas instituições religiosas eram extremamente complexas. Toda essa categoria de sacerdotes era hierarquizada, ou seja, tinha desde cima até embaixo, um mandando no outro, né? E eles eram extremamente voltados para a aparência exterior, para os ritos, para os cultos, para as liturgias e para as práticas de oferendas e de devoção que havia entre eles, né? Moisés, então, quando ele formou, né, o povo hebreu em direção ao deserto, ele já estipulou algumas regras ali que foram passando de geração em geração, de civilização em civilização,
E essas práticas religiosas, elas permaneciam até os dias de Jesus. Muita coisa tinha sido mudada, mas ainda tinha, porque eles também foram, né, escravizados, né, na Babilônia, aquelas coisas, então muita coisa se perdeu, mas eles ainda seguiam as coisas de Jesus, do Moisés. E esses hebreus também, eles, mesmo antes da retirada para o deserto, eles eram escravos. O próprio Moisés, né, gente? Ele não era escravo porque o pai dele era hebreu e a mãe, a princesa egípcia, né? Então, ele cresceu no meio da civilização ali egípcia, aprendendo os dois lados da coisa, né? O lado dos hebreus da existência do Deus único, mas também o lado do paganismo, das práticas religiosas, das práticas boas também, né? Porque os sacerdotes egípcios, eles não eram assim tão cruéis, né? Tinham as coisas erradas ali também, mas eles tinham também conhecimento do magnetismo, da vida espiritual. A gente também vai aprender isso, estamos aprendendo também no curso das sextas-feiras ali, né? E vocês vão achar também muito desses ensinamentos no A Caminho da Luz. Então, é estudar, 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 porque isso aqui que a gente tem é um parágrafo só aqui que a gente está falando, não dá para se aprofundar muito. Mas, só voltando, os hebreus também tiveram influência da civilização egípcia, do politeísmo, da necromancia, ou seja, da invocação dos mortos, das adivinhações, das previsões, descobrimento dos tesouros, das riquezas. E vocês se lembram, na retirada do povo hebreu, do domínio dos egípcios, as coisas que o Moisés aprontou ali, né? As 7 pragas dos egípcios, ali foi tudo manipulação de efeitos físicos. Aquilo ali, tanto é que teve um embate entre o Moisés e os sacerdotes egípcios. Então, eles sabiam quase tudo. Então, Moisés fez o negócio do bastão da cobra. Se vocês forem pegar o Velho Testamento ali, está tudo isso escrito lá. Leiam, lição de casa. Leiam o começo do Novo Testamento na libertação do povo hebreu dos faraó. Todas aquelas 7 pragas ali, dos gafanhotos, disso, tudo, tudo coisa que eles fizeram, provocaram. E tem o duelo entre o Moisés e o sacerdote egípcio. Ele fez a cobra sair de dentro do bastão, o outro também fez. Então, ele fazia um negócio, o outro fazia também. Ou seja, eles conheciam as magias, a manipulação dos fluidos, a manipulação do magnetismo e de tantas outras coisas. Porque eu não sei se eu comentei alguma coisa com vocês, o Moisés, quando ele viu um soldado batendo num escravo hebreu, violentamente, ele se revoltou, porque ele tinha também o seu lado hebreu na sua constituição, né? O pai dele era hebreu, né? Então, o que ele fez? Ele matou o soldado. E aí, deu uma confusão na hora, ele precisou fugir. A princesa fez, que era a mãe dele, né? Fez ele fugir para fora, e ele foi se esconder, adivinha onde? Na Índia, né? Que, na implantação dos povos que vieram para a Terra, a Índia também teve uma participação muito grande, que eram povos extremamente sábios nessa manipulação desses fluidos todos. E o Moisés ali, ó, veio PhD em efeitos físicos, né? PhD em magnetismo, PhD em bruxarias, e essas coisas todas aí que a gente ainda nem domina direito, né? Porque esse povo todo veio de capela já com esse conhecimento. Então, Moisés sabia muito bem fazer essas coisas, né? Teve uma importância, sim, não estou dizendo que ele era um falso, não. Ele trouxe a primeira revelação, ele trouxe a noção do Deus único, ele trouxe, conseguiu fazer a implantação do monoteísmo entre os judeus, já preparando a vinda do Cristo. Então, ele teve a sua importância, sim. E todos esses recursos que ele usou visando a libertação do povo dele, atravessar o deserto, aquela coisa que a gente já assistiu em tantos filmes, né? Havia também, entre eles, né, extremo apego às riquezas materiais, tão forte que, para que abandonasse esses costumes, essas superstições,
foi preciso instituir um dia a ser dedicado ao culto do Deus único, que é o nosso famoso sábado, né? Que até hoje os judeus respeitam esse sábado, que é reservado. E os católicos, então, como copiaram tudo do judaísmo, fizeram o domingo, que é o domingo é o dia de ir na missa, é o dia de fazer o culto de devoção a Deus, e eles tinham isso também. Moisés pensou em tudo isso, né? Porque era um povo extremamente rebelde, um povo extremamente por qualquer. Imagina, Moisés demorou 40 dias no monte ali para fazer o efeito físico de vir as tábuas da lei. Os 40 dias que ele ficou lá em cima, eles ficaram sem líderes embaixo. O que eles fizeram? Nós fomos abandonados, vamos fazer um bezerro de ouro. Cataram o ouro do Moisés lá e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Em 40 dias esqueceram tudo. Então, é muito difícil você lidar com um povo assim. E as pessoas eram complicadas mesmo, né, na época, né? Eram ignorantes mesmo, né? Não tinha esse conhecimento. O próprio pensamento humano era mais primitivo. Olha o povo que Jesus foi encontrar, né? Então, foi instituído essa prática religiosa, que deu muita celeuma também no Evangelho de Jesus, porque Jesus, eles falavam que Jesus não respeitava o sábado. E Jesus falava que a ligação com Deus, ela não tem um dia certo, não tinha um local certo, era no silêncio do quarto. Jesus não era ligado nas práticas exteriores. E para você conviver com esse povo pregando essa doutrina, os fariseus encaravam os sacerdotes que Jesus estava contrariando. Mas aí Jesus era lúcido, era racional, era lógico, tinha bom senso. Então ele falava, o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? O sábado foi feito para você. E outro exemplo que ele deu também, se você tem uma ovelha que está caindo num abismo, só porque é dia de sábado, você não vai tentar salvar essa ovelha, perdão. Você, não tem que se apegar à prática ritualística da coisa. E até hoje, a gente tem ainda alguns, não fazendo censura, nada disso, nem crítica, nada, mas só para ilustrar, a gente tem religiões até hoje, né, que pregam o sábado, os próprios judeus mesmo, né? E os adventistas do sétimo dia mesmo, eles não fazem absolutamente nada no sábado. Eu tenho uns parentes que são adventistas do sétimo dia, fazem a comida na sexta-feira para deixar pronto, porque depois que o sol se pôs, na sexta-feira, às 5:30 da tarde, não se faz mais nada até a madrugada do sábado. E Jesus foi morrer logo numa sexta-feira. Não deveria, né? Porque o sábado era um dia meio complicado. Então, por isso que eles correram para a morte de Jesus, para não ter que enterrar Jesus no sábado. Olha como que as coisas foram tão bem manipuladas. O julgamento de Jesus, na calada da noite, foi uma coisa assim, bem cruel mesmo, né? E a sinagoga, então, que é as igrejinhas menores, né? Já que existia somente um templo na Judéia, que era o templo de Salomão, que era o famoso, porque não existe mais, né? O famoso templo de Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias. As demais cidades ficavam com as sinagogas, que era onde os judeus faziam seus reuniões de sábado, as preces públicas, e eram todas comandadas, porque as cidades não tinham prefeitos, os bairros não tinham subprefeituras, nada disso. Era um tipo de um conselho, que misturava tudo também, misturava problemas da cidade, problemas da religião, problemas de justiça, que era o conselho dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Era tudo uma mescla, né? Não tinha uma coisa separada. Então, não tem um tribunal, não tem um poder judiciário, um poder executivo, um poder legislativo. É mais ou menos tudo junto ali, né? E havia também as leituras dos livros sagrados, com comentários e explicações abertas a todos. Mas você também não podia falar muito, não. Você podia perguntar, mas não podia falar. Mulher, então, não podia nem abrir a boca, né? Temos também o Sinédrio, que é uma espécie de um senado, né? Esse sinédrio, ele era bem político mesmo, né? Mas quem participava do sinédrio eram os sacerdotes, então não dava para ser muito diferente, né?
E Roma também não interferia nos assuntos domésticos, vamos dizer assim, né? Administrativos de Israel ali, né? O que eles faziam? Eles deixavam que cada país onde eles iam tivesse autonomia nas suas questões internas. Então, para a Judéia e para a Samaria, o órgão administrativo ali, a prefeitura mesmo ali, né, a sede ali, era o Sinédrio, que é um Supremo Tribunal, não federal, dos judeus. Assembleia composta de 70 anciãos, chefiada por um sumo sacerdote. Esse povo todo aí foi o que fez o julgamento de Jesus, né? O procurador romano, que era vindo de Roma para tomar conta lá na Judéia, ele nomeava ou tirava um sumo sacerdote. Então, o nosso querido Caifás, que Deus designou para ser ali o algoz de Jesus, né? O nosso Caifás, ele tinha medo de perder o cargo dele, porque o procurador romano podia dar o cartão vermelho para ele, mas ele também queria ficar para agradar. Então, ele queria agradar o pessoal do Sinédrio e o pessoal de Roma, o procurador de Roma, para não perder o cargo, e outro para ficar mandando nas leis religiosas e manipular o povo também. Então, esse Sinédrio tinha caráter religioso, né, de dar as normas da religião, mas também tinha poder de Estado, ou seja, determinava as questões administrativas, jurídicas e tantas outras, o tal julgamento de Jesus. E a lei judaica, que é a lei Torá, olho por olho, dente por dente, e tantos aqueles outros quesitos que a gente está lá no Antigo Testamento, que a gente vai estudar hoje à noite, antes de dormir. Então, é o que constituía toda essa norma das decisões. Olha que situação de Jesus, hein? E aí a gente chega no grande templo, que era grandioso mesmo, né? Foi reconstituído depois do exílio da Babilônia. Ele ficava em Jerusalém, né? Foi idealizado por Davi. Mas, quando eles foram presos, né, no exílio da Babilônia, esse templo foi destruído. O Nabucodonosor chegou e arrasou tudo, escravizou o povo, só deixou lá em Jerusalém as pessoas velhas e as pessoas que não tinham condição de guerra, nada disso, porque não era interessante para ele. O resto ele levou tudo como escravo e ficou ali na Babilônia, sob o poder desse rei Nabucodonosor. Isso foi 586 a.C. E aí depois ele foi reconstruído quando eles foram libertados, porque aí o Nabucodonosor já tinha perdido já o poder, já tinha havia outros reis e tal. Ciro o Grande, que é rei dos persas, invadiu a Babilônia, tomou a Babilônia e devolveu os judeus para a terra deles. Aquela história que eu contei no começo ali, que um pouco foi, outro pouco não foi. Quem foi, deu as leis, deu as normas, aqui tem que ser assim, assado, de acordo com o que Moisés deixou especificado para nós aqui. Não pode trazer mulher de fora, não pode trazer marido de fora, tem que ser só entre nós aqui. Então, muitos foram, muitos não foram. O templo foi reconstruído, foi passando o tempo, os séculos, né? E chegou na época de Jesus. Então, ele continha esse templo, várias portas e pátios internos, sobrepostos, né? Tipo andares, né? Havia no primeiro pátio dos gentios. Quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu. Mas também simpatizante da religião podia ir lá se ele quisesse. Embora, porque ali, gente, em Jerusalém, vinha gente comercializar as suas mercadorias, levava as mercadorias. Era comercial o lugar, né? Principalmente nas grandes festas, era onde se ganhava o dinheiro, né? Então, ali era frequência livre, podia ir quem quisesse. Por quê? Porque o pessoal tirava os animais, levava para lá para sacrifício. Pasmem, capacidade para 140 mil pessoas esse pátio, ou seja, era uma cidade ali embaixo, né? Todo mundo podia ir lá vender seus gados, suas ovelhas, os animais e os outros produtos também, né? Então, não era os judeus que frequentavam, eram os gentios, chamava-se Pátio dos Gentios.
Depois tinha pátio dos israelitas, separado, né? Vocês são impuros, nós somos puros. Somente judeus. E dentre esses judeus ali, tinha pátio das mulheres, que também não se misturavam com os homens, né? Mulher é mulher, homem é homem. Pátio dos levitas, que também não se misturavam, nem com os gentios, nem com os homens comuns, nem com as mulheres, eram judeus, mas eles eram o quê, gente? Dos sacerdotes, da parte religiosa da coisa, né? Então, eles mexiam só com os sacrifícios, com os cultos, com os incensos, todos os objetos dos cultos que eles faziam ali, das velas, dos perfumes, das coisas, todo o ritual, né? Eram os levitas, né? Uma espécie de sacerdotes ali, né? Que faziam as defumações, aquelas coisas, todos aqueles rituais que eles usavam. Neste pátio dos levitas, atrás do altar, erguia-se um santuário com 45 metros de largura, olha como não é pequena coisa, dividido em duas partes. Então, mentaliza lá atrás de um altar, um santuário com 45 metros de largura, duas partes. A primeira, que chamava o santo, era para os perfumes e os incensos. E a segunda, Santo dos Santos, era onde ficava a tal Arca da Aliança, né? Indiana Jones foi atrás da Arca da Aliança lá, né? Que até hoje não se sabe onde está essa arca, se é que existiu um dia essa arca, né? Dizem que ela existiu mesmo, né? Que é o que levava lá no deserto, na retirada dos hebreus para a Terra Prometida. A Arca da Aliança ia na frente, uma nuvem de dia, um fogo de noite, para eles caminharem ali. Nessa Arca da Aliança tinha as duas tábuas da pedra, que foram os 10 mandamentos que Moisés grafou ali, né? Ele e o Arão, né? de efeitos físicos. Pneumatografia direta, todo mundo sabe o que é pneumatografia? Escrita direta pelos espíritos na pedra, né? Com fogo. E somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Então, é uma coisa bem sagrada, bem religiosa mesmo, né? Bem de unção, né? Conforme eles falam, né? E esses sacerdotes tinham, então, 3 categorias. Sacerdotes menores, que eram encarregados dos serviços internos do templo, e deveriam se dirigir, estavam subordinados ao diretor do templo. Depois tem os sacerdotes de graus maiores, que eram um pouquinho melhores, né? Encarregados da administração civil e religiosa. Então, essas 2 categorias. E a terceira categoria de sacerdote era constituída do sumo sacerdote, o principal, que era eleito de 2 em 2 anos. Então, o sumo sacerdote, os maiores e os menores. Cobravam tributos devidos ao templo, que era o dízimo, né? Dinheiro ou espécie. Você podia dar dinheiro ou podia dar alguma coisa também, né? Geralmente era a parte da colheita, que eles se mantinham com isso, que eram as festas de Pentecoste, aquela festa toda, né? E os dízimos, que era uma 10ª parte de tudo aquilo que você arrecadava ali, né? Vendia e fazia. Isso a gente tem até hoje nas religiões evangélicas, né? Na católica também tem, que também essas religiões vieram todas do judaísmo também. E o sacrifício de animais, então, para agradar a Deus, né? Já veio desde a época de Moisés ali. Lembram-se do perfume agradável a Deus, está lá no Velho Testamento, que vocês vão ler antes de dormir. O perfume agradável a Deus era a gordura dos animais que queimavam nas piras ali ardentes, né? Aquele cheiro de picanha queimando ali, né? Era o perfume agradável a Deus, o cheiro da gordura. Vocês acham que Deus gostava mesmo desse perfume? Olha como as ideias eram bem primitivas, né? Bem arcaicas. O pensamento humano era isso mesmo, né? Embora já tinha tido todos, né? Na época de Jesus já haviam passado os filósofos da cultura grega e tal, eles ainda tinham essas coisas na cabeça, né? E o sacrifício dependia do que se celebrava e dependia também das condições de cada família. Os mais ricos levavam animais maiores, os mais pobres,
alguma pomba, alguma coisa assim. E os costumes, então, que nós temos ali, né? Alguns costumes permanecem até hoje, né? Nos rituais dos judeus, né? A circuncisão, que é os meninos no 8º dia de nascimento, que é o batismo hoje, até hoje tem essa cerimônia aí, de tirar a pele do prepúcio. A proibição do trabalho nos sábados, que até hoje vigora também. Comemoração da Páscoa em Jerusalém. Hoje os judeus estão espalhados no mundo, não é todo mundo que vai para lá, mas cada comunidade judaica celebra também a sua Páscoa, como os católicos também, que vieram a religião veio dos princípios do judaísmo, também vai celebrar, inclusive agora, a nossa Páscoa também. Os cristãos em geral, né? Não é só o católico, os cristãos em geral celebram a Páscoa, né? Os criminosos sofriam ação de olho por olho, dente por dente, tira sua mão se você rouba, ainda tem isso no costume no Oriente, né? Adúlteras eram apedrejadas e são até hoje, né? Todo o Oriente Médio ali, que ainda tem a parte de influenciação de todos esses costumes que foram sendo, embora eles seguem ao Corão, eles vieram também dessa, né? Quando Jacó, Abraão e Jacó se separaram ali, os dois ramos, na Bíblia tem isso aí, né? Um é o judeu, o hebreu, o outro é o árabe, né? Então, eles vieram da mesma descendência, vamos dizer assim, né? Lá em A Caminho da Luz também nós vamos aprender isso, no curso do sábado também, da sexta-feira também nós vamos aprender isso aí. Então, eles tinham esse costume e ainda tem, das mulheres serem apedrejadas. E hoje também, se você falar alguma coisa para alguns radicais ali, também se levam umas pedradinhas também, né? Ali também, como teve também a influência dos romanos que dominavam, trouxeram os costumes, lá não tinha crucificação. Quem trouxe a crucificação para Jerusalém, para toda a Judéia, foram os romanos, que era um costume que eles faziam lá em Roma. Flagelação e crucificação. Flagelar e espancar com chicote, né? Geralmente o chicote tem pontas de metal, tal, que é para cortar carne mesmo, uma coisa bem cruel. Mas os romanos que levaram esses costumes. Tanto é que Jesus foi crucificado porque ele estava sob... toda Israel estava sob o domínio de Roma. Paulo e Pedro, quando eles fogem de Jerusalém, porque houve a explosão ali depois da morte de Jesus, a explosão da Revolução, né, de Roma, eles são crucificados em Roma, porque é em Roma que existia esse costume absurdo aí da punição. E o comércio, então, e as profissões que ele tinha? A gente vê isso no Evangelho inteirinho, né? Os mercadores, os doutores, os pescadores, os escravos, e os assaltantes, e tudo aquilo que a gente vê nas parábolas, na movimentação de todo aquele povo, a gente vê todas essas categorias de comércio e de profissão. No templo nós temos os trombeteiros, que tocavam as trombetas, óbvio, né? Acendedores de lâmpadas, não é lâmpada de energia elétrica, tá, gente? Porque naquela época não tinha energia elétrica, é de óleo, de fogo, de todos esses outros recursos. Então, eram as lâmpadas primitivas. As tecedeiras que faziam as cortinas, as coisas todas, né? Os sacrificadores que matavam os animais, tinha as canaletas, no livro do Edgar Arbon a gente vai achar isso. Escorria as canaletas do sangue dos animais, porque eles não comiam carne com sangue, né? E o filé mignon, a alcatra, o colchão mole, o colchão duro, eram aproveitados ali pelos sacerdotes. O povo todo ia para trás daquele altar que tinha atrás de 45 metros, eles iam ali por trás e catavam o fígado, o coração, o estômago, faziam suas dobradinhas, mas é sério. Comiam as partes menos nobres do boi, né? Porque depois que queimava ali, o churrasco não servia mais para nada, né? Também não se jogava fora, eles comiam isso, né? Então, são costumes, assim, bem bárbaros, né, gente? Mas que se a gente for olhar hoje, até hoje ainda tem isso, né? A gente ainda tem a gente não faz esse sacrifício, mas algumas religiões algumas seitas ainda fazem.
Tinha os fiscais do sacrifício também, o que pode isso, não pode aquilo, isso vale, isso não vale, isso é puro, isso é impuro. Auxiliares do cerimonial, funções administrativas e operacionais, os staffs da vida aí. Então, aí você vê que tudo girava em torno do quê, minha gente? Da religião e também da política, né? Era um local de luxo, de suntuosidade, beleza, riqueza. Então, quando os apóstolos eram do interior, vamos dizer assim, né? Cidades pequenas, tal. Quando eles chegaram e viram o luxo todo que tinha, eles falaram, Jesus, olha que beleza isso, olha que maravilha, olha que suntuosidade, olha que riqueza. Era tudo feito de ouro, de prata, era só coisa boa, né? Jesus falou, pobre geração, tudo isso será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Isso está lá, lição de casa também, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 2. Tudo será destruído. E não precisou muito tempo. Jesus morreu com 33 anos, no ano 70, depois da morte dele, na subjugação total, que o Império Romano invadiu mesmo e destruiu completamente Jerusalém, expulsou os judeus, que eles fugiram para as montanhas, para a diáspora, né? O templo foi completamente destruído, não ficou pedra sobre pedra, restou apenas o muro das as ruínas, né? Que é o Muro das Lamentações, que tem até hoje ali, que o pessoal faz turismo ali e tal. Então, todos os trombeteiros, todos os acendedores, as tecedeiras, os sacrificadores, o fiscal, auxiliar de cerimônia, todos aqueles que ficaram, acabou-se tudo. Acabou-se dentro da lei de destruição feita pelos homens, né? Mas que Jesus havia previsto isso, porque é uma renovação. Esse povo é muito cruel de coração, né? E Jesus queria que a sua doutrina fosse realmente adiante, né? Fosse realmente para fora desse mundo do judaísmo, fosse ser levado para os gentios. É lógico que não foi imediatamente, mas foi caminhando a passos largos, que aí a gente vai ver depois todo o trabalho da Igreja do Caminho, dos apóstolos, as perseguições, eles foram sendo expulsos pela própria dinâmica do progresso da lei de Deus, da própria... até chegar ao ano 70, rolou muita morte, muita coisa, muito... A gente vai ver isso nos livros, né? Não só nos livros de história, mas nos livros de mediunidade, escrito mediunicamente. E o trabalho do Paulo, né? Fora. Então, havia uma rejeição a Jesus. Deixa eu olhar minha hora aqui. Já estou terminando, Mônica. A crença generalizada de que o Messias salvaria a nação dos romanos. Não aconteceu isso, né? Quando na Quinta-feira Santa, lá que não era Quinta-feira Santa, ainda não era, que Jesus entrou triunfante em Jerusalém, com os ramos, aquela coisa toda, todo mundo estendendo tapete para eles de folhas e tal. Eles achavam que Jesus ia chegando, como diz, né? Ia dar um brado ali e falava, fora romanos, eu sou o rei agora, ia ser uma invasão geral. Que havia toda uma guerrilha sendo armada por trás. Havia tudo isso. Quem era o chefe dessa guerrilha toda? Barrabás e toda a sua equipe. Judas Iscariotes era um dos terroristas lá da época, né? Das pessoas que estavam armando a coisa. Ele achou que... Coitado, ele era zelota, né? Zelava pela pureza da hegemonia judaica toda ali, né? Então ele achou que Jesus ia bater a mão na mesa e falar, acabou, quem manda aqui agora sou eu. Jesus fez o quê, gente? Quando chegou na praça principal da cidade, entrou no templo e foi orar. E o pessoal lá todo esperando. Jesus saiu e continuou. Andando na paz tal, e foi saindo um aqui, outro ali, completamente frustrados. Era o povo que estava na sexta-feira ali, na crucificação, gritando, crucifica, mata ele, crucifica Jesus. Ele não fez o que nós esperávamos que ele fizesse. Porque Jesus era extremamente simples, humilde, bom, estava sempre entre as pessoas pobres, ignorantes, não tinha energia, não energia moral, ele não tinha energia de guerra.
de levantar a espada e falar, eu vou acabar, eu vou arrebentar, eu vou fazer. Nem essa altivez da arrogância dos políticos. Ele tinha toda essa energia moral, mas essa máscara de guerrilha, de general, tal, ele não tinha. As palavras de Jesus foram mal interpretadas, porque eles achavam que Jesus tinha que acabar com tudo, com o domínio romano, e devolver a terra para os judeus. Os próprios sacerdotes, né, achavam que ele ia fazer isso, e aí eles iam perder a mamata deles, né, usando uma gíria bem grosseira, ia perder a sua hegemonia, o seu domínio sobre o povo. Né? E Jesus falava, o maior é aquele que se fizer menor entre todos. Ele, como um cara que fala um homem que fala uma frase dessa, vai fundar um reino aqui. E a Joana de Ângeles, no livro, deixa eu ver o nome do livro aqui, porque eu gosto de dar as fontes, né? Estudos Espíritas, da Joana de Ângeles, ela termina dizendo que as palavras de Jesus que pregava a igualdade entre todos, a fraternidade, é porque entre os homens só pode haver diferenças morais, mas diferenças de físico, sociais, de pensamentos, tal, elas existem sim, mas todas têm que ser regidas pela fraternidade. E cada um está num estágio de evolução. Então, à medida que você tem uma diferença com o outro, essa diferença, ela não é de dinheiro, nada disso, ela é de conquista moral. Eu posso ser diferente de uma outra pessoa, porque eu não interpreto a lei de Jesus como essa pessoa interpreta. Mas quando eu fizer a minha conquista moral, eu vou interpretar igual. Então, essa é a única diferença que pode haver. Porque cada um evolui no seu tempo certo. As outras diferenças têm que ser extirpadas. A fraternidade e a igualdade deve ser regida entre todos. E foi a doutrina que Jesus trouxe. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se eu amo o meu próximo como eu me amo, então eu sou igual a ele, eu sou regido pela fraternidade, pelo amor, que é a lei que Deus rege o universo. É isso, minha gente. Consegui terminar, Mônica. Deixa eu tirar aqui alguma perguntinha? Acho que não dá mais, né, Mônica? Não, dá sim. Se alguém tiver alguma perguntinha, pode fazer. Alguma pergunta? Se eu não souber responder, a gente... A Mônica, Mônica, você vai passar depois esse conteúdo para eles? Sim, vou passar. Então, vocês terão esse conteúdo que a Mônica vai distribuir aí para vocês. Mas, gente, leia o Novo Testamento. Todas as Bíblias contêm essas informações sobre as regiões. Pode ser católica, pode ser evangélica. A Bíblia que vocês adotarem aí vai ter isso aí. No livro do Edgar Arbon tem isso aí. No Caminho da Luz tem isso aí. O curso que nós estamos fazendo vai ter todas essas explicações, que é o curso Terra. Os encontros das terças-feiras com a Mônica. Tudo isso, gente, é explicado por livro mediúnico. Então, são pessoas que estiveram ali nas reuniões que Jesus fazia com os discípulos, com os apóstolos. Muito interessante tudo isso, tá bom? E estudo, né, gente? Estudo, sempre estudo. Estudar sempre, né? Porque as diferenças vão surgindo, né? A gente tem que eliminar pelas conquistas morais que cada um de nós vai fazendo, né, gente? Nós estamos aqui na Terra, não é para passar férias, infelizmente, é para trabalhar e muito, no nosso progresso, não é para se preocupar com a vida do outro, é para se preocupar com a nossa vida, olhar para a nossa reforma interior, para as nossas conquistas morais, e fazer uso de todas essas palavras. Lembra-se da lição do comecinho da aula que o Carlos leu? A influência de Jesus na nossa vida, né? Então, todo esse sacrifício que Jesus fez ali, toda essa doutrina que ele trouxe,
não foi em vão, né, gente? Veio com uma finalidade, que é o progresso da Terra, né? Nós estamos em plena década, sei lá, né? Em pleno século da regeneração, né? Que é um século atrás já começou e vem vindo agora mais intensamente. Então, o progresso está aí. Obrigada a todos. Obrigada, Mônica. Vamos então, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, vamos lá estudando. Então, nenhuma pergunta? Se não temos nenhuma pergunta, podemos passar, então, para o nosso encerramento, né? Obrigada. Então, vamos acompanhando. A Fátima vai fazer para a gente as vibrações, não é, Fátima? E depois das vibrações da Fátima, nós vamos continuar em vibrações, porque nós temos uma trabalhadora do Self, que era nossa companheira aqui, né, de curso, a Suzana, que desencarnou hoje pela Covid. Então, vamos fazer toda a nossa vibração de fortalecimento para ela, para os seus familiares, né, nesse momento tão difícil, e que só com Jesus que nós somos capazes, né, de passar por toda essa situação. Então, nós agradecemos a Deus a oportunidade deste encontro, agradecemos o carinho, a disponibilidade da Florinda em estar compartilhando com a gente esse aspecto histórico tão importante para nós entendermos as parábolas, os ensinamentos de Jesus, todo esse contexto histórico, não é? E assim, então, agradecidos a toda essa equipe espiritual que está nos assessorando, nos fortalecendo, nos estimulando, não é, a busca desse conhecimento. Então, vamos, nesse agradecimento, canalizarmos as nossas vibrações, procurando doar aquilo que nós temos de melhor em nossos corações. E doar é isso, não é? E vibrar é isso, né? É doar, é sentir de verdade que nós estamos projetando, não é, as nossas energias, o nosso sentimento, tudo aquilo que nós queremos de melhor para nós, que nós também vamos canalizar para aquela criatura tão necessitada. E assim nós vamos mentalizando que esses fluidos coloridos vão partindo do nosso coração, do nosso frontal, e vamos mentalizar como se todos esses fluidos estivessem sendo canalizados lá no Self, como se agora nós todos estivéssemos lá naquele salão principal, olhando aquele quadro de Jesus, e ali na frente, não é? Nós vamos vendo aquele coração se formando bem grande, bem forte, com o nosso desejo. E é esse coração que nós colocamos nas mãos de Jesus, para ser entregue a todos os locais onde a Fátima irá nos conduzir. Então, vamos nos unindo a Fátima em pensamento para que ela nos conduza nas vibrações de hoje. Vamos vibrar paz, amor, empatia e fraternidade para todo o planeta Terra. Vamos vibrar por todos os governantes e países, muita justiça social, em especial ao governante do Brasil. Que os bons amigos possam envolvê-lo em amor e empatia, e que suas decisões sejam tomadas para o bem da população do Brasil. Ainda pelo Brasil, vamos vibrar amor, caridade, calmaria, fé e esperança a todos aqueles irmãos que ainda não perceberam a gravidade do momento da pandemia que estamos passando, que eles possam ter os seus olhos abertos e esclarecidos para tudo o que é necessário nesse momento, para todas as ações que são necessárias nesse momento. Vamos vibrar pelos hospitais em que se encontram aqueles irmãos acamados e todos aqueles também que ainda necessitam de leito. Vibrar muita fé, muita paz, muito amor, que os médicos espirituais possam ajudar a todos, que Nossa Mãe Maria
e que o médico Jesus possa derramar suas bênçãos sobre todos. Vamos também pedindo ainda nos hospitais por todas as equipes médicas, que esses irmãos possam ser envolvidos, amparados, fortalecidos, para continuar ajudando a todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que necessitam do alimento, do corpo e do espírito, que encontrem mãos caridosas dispostas a ajudá-los. Vamos vibrar pelo selfie, para que suas portas possam estar sempre abertas a ajudar a todos os necessitados. Vibrar amor, fé e esperança para todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. Vibrar amor, diálogo e compreensão para todos os lares. Vibrar fortalecimento, fé e esperança para nós mesmos. E vamos também vibrar pela nossa irmã Suzana, que ela possa ser envolvida neste momento, por Maria, nossa mãe, em seu manto de amor, em seu manto de serenidade, de compreensão, que neste momento ela está sendo recebida na nossa pátria espiritual. Também vamos envolver toda a sua família, sua mãe, suas filhas, em muito fortalecimento, muita fé, muita esperança e compreensão para passar por este momento tão difícil. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós vamos rogando a Jesus que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, que possamos perseverar no aprendizado dos ensinamentos de Jesus, que possamos continuar firmes nesse propósito, que tenhamos a força, a fé, a coragem de vencermos os desafios diários. Nesses tempos, não é, de tanta dificuldade, que não representam castigos, mas oportunidade de crescimento. Que estejamos atentos a tudo isso, nos fortalecendo no amor de Jesus, no amor de Deus. E assim, agradecemos a toda essa equipe espiritual que nos fortaleceu e que continuará nos amparando durante toda a semana. Que assim seja. Graças a Deus.